Bom dia, galera, beleza? Então, ó, hoje, né, semana passada a gente viu, né, o assunto anterior, que foi, só subindo aqui para lembrar vocês, certo? Estão lembrados aqui, né? Lembram? Thalita, a gente viu inequação trigonométrica, não é isso? Vimos seno, função seno, cosseno, tangente, mandei vocês pesquisar a tabela, não é isso? E hoje, galera, a gente vai ver aqui nada mais que adição e subtração de arcos, tá? A gente continua, tá? Na parte de trigonometria, tá? A parte de geometria, não é isso? Que ele tá falando a parte de trigonometria. E as palavras-chave de hoje a gente pode lembrar que é o seguinte: os arcos notáveis, soma de arcos e diferença de arcos, né? Por isso está falando de adição e subtração de arcos, tá? Então vamos lá, ó. A demonstração que a gente tem aqui, a primeira demonstração é essa aqui, ó. O seno de A mais B é igual, tá? O seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Claro, de onde veio isso? Que doideira é essa? Vê. O seno de A mais B nada mais é que o seno de A, certo? Que está aqui, vezes o cosseno de B, que o seno, né? O inverso do seno é o cosseno, certo? Então, se temos o seno de A, tá? Temos o cosseno de B. Aqui a gente tem o seno de B, tá certo? Porque aqui, ó, aqui eles estão somando, tá? Mas o seno aqui ele tá multiplicando A multiplicando B, tá? Então, o seno de B vezes o cosseno de A, tá bom? Então, é assim que a gente consegue identificar. A mesma coisa embaixo, tá, galera? Mesma forma, tá certo? Nenhuma diferença. Aqui, ó, já que a gente tem o cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, tá? Vai ser a mesma coisa lá de cima. Então, ó, a gente repete aqui, cosseno de A, né? Vezes o cosseno de B, tá certo? Menos, tá? O seno de A e o seno de B. Aqui a gente mistura seno com cosseno, certo? Aqui a gente deixa separadinho, ó. Cosseno de A vezes o cosseno de B, menos seno de A vezes o seno de B. E percebam, aqui era positivo, né? Aqui ficou negativo, ó. Percebam. E aqui o inverso, ó, como se fosse uma função inversa. Ó. Cosseno de A menos o cosseno de B. Então, cosseno de A vezes o cosseno de B, mais, isso aqui era menos, que passou a ser mais, menos seno de A vezes seno de B. Tá? A mesma coisa vale para tangente, tá, galera? Só que da tangente tem um detalhe, ó. Tangente de A mais tangente de B é tangente de A mais tangente de B dividido, tá? Dividido pela tangente de A vezes a tangente de B menos 1. Tá certo? E isso para quando for tangente de A mais B. Vai ser 1 menos, tá? Quando for tangente de A menos B, vai ser 1 mais. Claro, eu preciso decorar isso? Não. Eu preciso que vocês entendam, tá? Como é que eu cheguei aqui. Se eu tinha tangente de A, tangente de B, como é que eu cheguei aqui, né? Então aqui eu repeti, a tangente de A mais tangente de B, tá? 1 menos, isso aqui a gente admite que tangente de A vezes tangente de B, tá? Então, galerinha, é o seguinte. Não tem mistério. Cláudio, é só isso, né? Então, é só isso. O que acontece? Se eu coloco para vocês, a gente vai ver aqui uma questão já, tá? Se eu coloco para vocês aqui na prova, ó, eu quero que vocês demonstrem para mim o que seria seno de A mais seno de B. Nada mais é que vocês vão lembrar. Seno de A vezes o cosseno de B. Mais o seno de B vezes o cosseno de A. Essa é a demonstração, como posso falar assim, algébrica, tá? Do seno e cosseno e tangente. Lembrando que B, tá contido nos reais. Mesma coisa aqui, ó. B tá contido nos reais. Tá bom? Aqui, ó, ele suponhou que A e B, A mais B e A menos B sejam todos o quê? Diferente de π sobre 2. Mas nπ com n contido nos números o quê? Inteiros, não é isso? Então, galera, é só ficar atento, tá? Não tem dificuldade, é só você realmente entender a demonstração e como a gente consegue entender isso aí, tá bom? Então, a gente tem aqui um exercício, é ver, ó. Calcular seno de 15 graus, tá? O seno de 15 graus, galera, né? A gente vai procurar na tabela lá que a gente viu os ângulos notáveis, que é o quê? Seno de 45 menos o seno de 30, né? Como assim? Ó, se eu sei que o 45 menos 30 vai dar o quê? 15, não é isso? Então, é mais fácil para eu calcular na mão. Se eu não souber de qual a tabela é muito grande, a gente só viu os principais ângulos, mas existem outros ângulos, tá? Então, a gente faz assim, ó. Seno de 45 graus menos 30. Então, aqui dentro você já sabe que vai ser seno de 15 graus, tá? Vai ser igual, ó.
Seno de 45, lembra lá a demonstração lá em cima, ó, a demonstração aqui, ó, a gente tá aqui aplicando essa demonstração aqui, ó. Tá vendo? Aonde? Aqui é como se fosse A menos B, tá? Que são os ângulos. Então, ó, o seno de 45, que é como se fosse o seno de A, vezes o cosseno de B. Quem é B aqui? B é esse aqui, né? Cosseno de 30 graus, tá? Menos, lembra? Aqui eu tô tratando de B, eu tô falando do seno, né? Menos o seno de B, seno de 30 graus, vezes o cosseno de A, que vai ser o quê? 45 graus. Não é isso? Quando a gente vai lá para a nossa tabelinha, a gente sabe que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 30 graus é 1 meio, vezes o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, tá? Calculando isso aqui, galera, nada mais é o quê? É raiz quadrada de 6 menos 2, isso aqui tudinho, tá certo? Fazendo essa cálculo aqui, vezes 4, tá? Tirando aqui o MMC direitinho, fazendo os cálculos aqui, dá 4, tá? Então a resposta é só isso aqui. Cláudio, é só isso? É só isso. Então, ó, se fosse um seno de 20 graus, a gente iria usar o seno aqui de 45, menos o seno aqui de 25, não é isso? Para ter 20 graus. Enfim, a gente vai sempre procurar, quando tiver aqui, se a gente não souber, os ângulos notáveis da tabela, que é 30, 45, 60, 90, não é isso? Dependendo. E fazer. Lembrar dessa demonstração aqui, que foi nada mais do que foi essa demonstração aqui que eu fiz para vocês. Tá certo? Então, dê uma olhadinha depois com calma nos outros. Tá certo? Aqui tem um bem parecido, ó, de tangente de 45, é lembrar, a tangente de 45 vai ser o quê? A tangente de 45 graus mais 30, né? A soma deles dois dá 75, não é isso? Aí vocês lembram lá, daqui da tangente, né? Como é que faz? Tangente de A mais tangente de B. Então, aqui, ó, voltando para cá, tangente de A, tangente de 45, tangente de A, aqui é A e aqui é B, lembra disso, tá? Mais tangente de 30, né? Que é aqui o tangente de B. 1 menos, lembra que a gente limite já tem na fórmula, tangente de 45, né? Vezes tangente de 30. Então aqui em cima é tangente de A mais B, e aqui embaixo é 1 menos tangente de A vezes tangente de B, tá? E daí realiza os cálculos de acordo com os valores da tabela e a gente acha os valores, tá? Não tem segredo, galera. O segredo aqui é lembrar, ó, dessas notações aqui, tá certo? É ter em mente essas notações aqui, para que vocês possam conseguir fazer essas questões aqui que às vezes parece ser difícil, mas não é. Tá certo? Então, aqui tem outras questões, a seno de 75, tá? Seno de 15, que a gente viu ali como é que se faz. Então é isso, tá? Essa semana é o assunto que a gente conclui aqui, um assunto muito rápido, tranquilo demais, tá? Adição e subtração de árcos, porque eu tô fazendo assim resumido. Resumido não, de pouquinho em pouquinho, para a gente conseguir ver com calma, porque não é um assunto fácil, né? A parte trigonométrica, seno, cosseno e tangente, e que vocês não fiquem perdidos. Então a gente vai ser sempre, toda semana, na calma, tá? Temos todo o tempo do mundo, tá certo? Então, um cheiro para vocês.